Olá pessoal, bem-vindo à aula 5.3. Nessa aula nós vamos ver o modelo de Cournot, tá? Já vimos o modelo de Cartel, já vimos um pouco da introdução do que são os oligopólios e os duopólios. Vamos lá para essa aula do modelo de Cournot, tá ok? Sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá. Nós paramos aqui, vou começar o equilíbrio do modelo de Cournot, tá? Para a gente entender. O modelo de Cournot parte de onde nós vimos lá no modelo de Cartel, as duas firmas estavam dividindo um lucro de monopólio que era interessante, né? Então nós vimos que, no exemplo que nós estávamos trabalhando, o lucro de monopólio era 9.500, tá? No caso de Cartel era simplesmente dividir esse lucro entre as duas firmas, então cada uma delas ficava com 4.750, né? Nós fizemos uma comparação em que uma das firmas desviava, deixa eu pôr Pi aqui, né? Pi de monopólio, Pi da empresa 1, no caso no cartel, Pi da empresa 2, tá? Nós vimos que cada uma das empresas tinha incentivo a desviar, colocamos um desvio aqui para a empresa 1, então ela passou a lucrar 4.780, ou seja, bastava ela produzir um pouquinho a mais para ter um pouco mais de lucro, né? Isso deprimia os preços, mas deprimia os preços muito pouco, então ela dividia essa depressão dos preços, digamos assim, com a outra firma, né? Quem ficava prejudicado era a outra firma que estava produzindo a quantidade de cartel, então ela ficava com o lucro de 4.710 após a burla da firma 1, tá ok? Então nós vimos que a firma 2 não ia aceitar ficar com esse lucro menor, né? Ela ia tentar então compensar aumentando a produção, tá legal? O modelo de Cournot serve para a gente ajustar isso, né? Se cada uma das firmas aumentar a sua produção, a gente vai ver o que acontece no equilíbrio, mas eu vou adiantar um capítulo aqui da história. Cada uma das firmas no modelo de Cournot fica com um equilíbrio de 4.723, tá ok? Aqui é claro para o nosso exemplo, tá? 4.723 então é pior do que o lucro da divisão do cartel, né? Então isso aqui é a situação de cartel, essa era a situação de monopólio, e aqui eu estou adiantando um pouco da história, essa aqui é a situação do equilíbrio de Cournot, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente alcança esse equilíbrio de Cournot aqui. Existe uma série de continhas para a gente fazer até chegar lá, tá? Nosso livro mostra essas contas, mas eu fiz uma apostila especial que está lá no Moodle que destrincha um pouco mais essas contas. A vantagem da apostila que eu fiz é poder comparar melhor os modelos entre si, tá? Alguns semestres atrás eu fiz essa apostila para poder dar um pouco essa noção melhor para os alunos fazerem esses equilíbrios, tá? E para usar um pouco de cálculo também, pois o livro do Pincke e Rummerfeld usa cálculo apenas nos apêndices e notas de rodapé, tá? Mas antes disso, nós temos que enfatizar algumas coisas, né? As decisões no modelo de Cournot continuam sendo baseadas nas quantidades, tá ok? Então, as firmas não vão decidir sobre quantidades, não decidem nada sobre o preço. Quem decide o preço é o mercado após as quantidades totais serem conferidas, tudo bem? Então você tem a quantidade total determinando o equilíbrio nesse mercado, tá? Outra coisa, o equilíbrio ocorre quando cada uma das firmas participantes prevê corretamente a produção da outra firma. Então existe um ajuste, pode existir um modelo dinâmico aqui no modelo de Cournot, entre ajustes sucessivos ou erros sucessivos, né, que são corrigidos passo a passo. Bom, os bens são homogêneos, quer dizer que o consumidor não percebe o que é produzido pela firma 1 ou o que é produzido pela firma 2 nesse duopólio, tá? Então, o consumidor encara os bens como homogêneos, tá? Perceba aí o caso do petróleo, por exemplo. O petróleo que é vindo de um país produtor não é diferente do petróleo que vem de outro país produtor, e os consumidores não percebem essa diferença, tá? E o preço para o consumidor é o mesmo, independente do produto ser produzido por um ou por dois.
Tudo bem? Então vamos ver como é que funciona aqui o modelo de Cournot, tá? Ele ganha um pouquinho mais de complexidade, pois a gente não está simplesmente pegando o modelo de monopólio e dividindo em frações iguais, tá? Vamos ver como é que ele funciona. É bem interessante. Ele tem um número de passos um pouquinho maior. Eu vou continuar com aquela demanda que nós estamos vendo. 240 menos 1 meio Q. Tudo bem? Só que esse Q aqui, maiúsculo, é diferente do Q minúsculo, tá? Então o Q maiúsculo nada mais é do que a produção de todas as firmas existentes nesse mercado. No caso, só temos duas firmas, Q1 minúsculo e Q2 minúsculo. Tudo bem? Tem que guardar essa característica daí, tá? E cada uma das firmas vão continuar com aqueles custos que nós colocamos no caso do cartel. Q1 ao quadrado, 50 mais Q1 ao quadrado, CT2 igual a 50 mais Q2 ao quadrado. Tem um 2 aqui na frente, né? Então 2 vezes Q1 ao quadrado, 2 vezes Q2 ao quadrado. Então os custos continuam esses. Bom, a gente precisa calcular o lucro da firma 1. Vai depender da quantidade produzida por Q1, mas também da quantidade produzida por Q2. Tá ok? Depende dessas duas variáveis aí. E o preço é determinado pelo mercado. Novamente, né? Lucro é sempre receita total, mas é receita total da firma 1 menos o custo total da firma 1 que nós já estipulamos ali em cima. Tá ok? Como nós obtemos esse lucro? Vai ser interessante aí, tá? Aqui eu vou colocar um pontinho resumindo Q1 e Q2, só para economizar espaço. Mas nós temos que é P vezes a quantidade de Q1 produzida pela firma 1, tá? Menos, já vou abrir um pouco aqui a estrutura de custo, menos 52 Q1 ao quadrado, ok? Bom, temos um detalhe aqui, né? Preço é dado pela demanda. Então vamos substituir, no lugar do P, vai aparecer toda aquela demanda aqui, 240 menos 1 meio Q maiúsculo, vezes Q minúsculo do lado de fora. E aqui nós temos a estrutura de custos, 50 mais 2 Q1 ao quadrado. Bom, é preciso lembrar que dentro do Q maiúsculo existe Q1 mais Q2. A quantidade de mercado é dada pela produção das duas firmas. Por isso a produção da firma 2 também vai estar aqui na maximização da firma 1. Tá? Como é que isso aqui ocorre? Vamos fazer. Deixa eu mudar para colchetes aqui, vocês vão logo entender por quê. 240 menos 1 meio Q1 minúsculo mais Q2 minúsculo, fecha parênteses, fecha colchetes, Q1 da produção da firma 1 do lado de fora, menos colchete do lado de cá, que é só para a parte de custos. Então isso continua igual, tá ok? Bom, começa a ficar interessante aqui. Uma das maneiras de fazer é multiplicar esse Q1 aqui dentro do colchete, nós vamos ficar com 240 Q1 minúsculo, menos 1 meio Q1 mais Q2, tudo isso aqui multiplicado por Q1, menos a parte de custos que eu vou continuar deixando em colchetes aqui. 50 mais 2 Q1 ao quadrado, fecha colchetes. Tudo bem? Bom, posso abrir um pouco mais essa conta, vai ficar 240 Q1 menos 1 meio Q1 ao quadrado, porque eu multipliquei esse Q1 aqui dentro do parênteses, menos 1 meio Q1 vezes Q2, menos toda a parte de custos que eu vou continuar deixando aqui, 50 mais 2 Q1 ao quadrado, tudo bem? Bom, aqui ocorre um ponto especial, tá? Tipo, vemos aqui que a firma 1 vai decidir apenas sobre a sua quantidade, né? Mas nesse ponto aqui, existe a quantidade da firma 2, tá? Então essa quantidade da firma 2, a firma 1 não vai ter como fazer nada, ela só vai ter como estimar essa quantidade de Q2 aqui, por isso eu estou colocando um Ezinho junto ao Q2 aqui. Ele não necessariamente é o Q2 ótimo da firma 2 ainda, mas é um Q2 estimado pela firma 1, tá? Então a firma 2 vai tratar esse Q2 como fixo, tudo bem? Ela pode estimar qualquer quantidade aqui, ó, vamos colocar um Ezinho aqui também, vai tratar ele como fixo e maximizar de acordo com Q1 apenas. Então trata esse Q2 aqui como fixo
Pode errar por muito? Pode, né? Por isso que o modelo dinâmico em Cournot é bastante interessante, tá? A parte posterior desse modelo fica um pouco a gosto do freguês, mas se vocês quiserem juntar isso aqui numa equação quadrática única, vocês vão ter o seguinte: 5 sobre 2 vezes Q1 ao quadrado, isso é a parte de juntar todos os Q1s ao quadrado aqui dessa equação, mais 240 Q1, que estava nessa parte aqui, menos 1 meio Q1 vezes Q2 esperado, deixa eu colocar o esperado aqui de vermelho, menos 50, que é a parte de custo fixo aqui dessa empresa, tá ok? Bom, o interessante aqui é que você já pode derivar a função de lucro da firma 1 em relação a Q1, tudo bem, e igualar a zero, você já vai estar com essa seguinte equação aqui, ó. Menos 5 Q1, expoente desceu, cortou com a fração aqui, 2 menos 1 é 1, mais 240, tudo bem, menos 1 meio Q2 esperado, tudo isso aqui igual a zero, porque a gente está fazendo a maximização de lucros, tá? Então, olha só que interessante. Então, vou isolar o Q1 aqui. Isolando Q1, nós vamos ter Q1 igual a 48 menos 1/10 de Q2 esperado. Tudo bem? Bom, vamos circular essa equação aqui. Tem um significado que ela é chamada de função de reação da firma 1. Função de reação quer dizer o seguinte: é como a firma 1 reage em termos de quantidade ao que a firma 2 está produzindo, tá? Então eu tenho uma reta aqui para dizer, olha, se a firma 2 produzir bastante, a firma 1 tem que reduzir sua produção. E vice-versa, se a firma 2 não está produzindo nada, a firma 1 vai produzir 48. Tudo bem? Então se a produção de 2 é zero, a firma 1 produz 48. Seria o que maximiza para ela com essa estrutura de custos aí. Bom, o que acontece? Deixa eu fazer de vermelho aqui. A gente pode fazer a mesma função de reação para a firma 2, tá? Como as duas firmas aqui são iguais e têm a mesma estrutura de custo, eu já posso colocar aqui que a função de reação da firma 2 vai ficar Q2 igual a 48 menos 1/10 Q1 esperado pela firma 2 da firma 1 produzir, tá? Vou colocar aqui em contraparte de azul, né? Mas é um Q1 esperado, tudo bem? Podemos também circular essa função e, como vocês já devem estar esperando aí, ela é chamada de função de reação da firma 2. Aqui já podemos estabelecer o que acontece no equilíbrio, tá? O equilíbrio de Cournot estabelece o seguinte, né? O Q2 esperado pela firma 1 é de fato o Q2 produzido da firma 2, tá? Então, mantendo as cores aqui, eu estou falando isso, ó, Q2 esperado pela firma 1 é igual ao Q2 que a firma 2 de fato produz. Tudo bem? E de contrapartida, eu posso dizer o seguinte, né? O Q1 esperado da firma 2 é o Q1 de fato produzido pela firma 1, tá? Então, isso aqui e isso daqui ocorrem no equilíbrio de Cournot, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa solução de equilíbrio aqui e substituir, né? Ou melhor, pegar essa função de Q2, da função de reação da firma 2, e substituir no Q2 esperado aqui pela firma 1, tá? Vamos fazer dessa forma então. Então nós vamos ter Q1 igual a 48 menos 1/10. Aqui no lugar do Q2 vai entrar toda a função de reação da firma 2, que é 48 menos 1/10 de Q1, tá? Aqui eu posso tirar o sinal de esperado, pois a firma 1 já sabe o que ela vai produzir, nós só precisamos manejar essa equação aqui, tá? Então eu vou ficar com Q1 igual a 48 menos 48 sobre 10, já passando esse 1/10 para dentro do colchetes, menos com menos dá mais, então mais 1 sobre 100 Q1 produzido pela firma 1. Vou passar esse Q1 para o lado esquerdo para ficar com a incógnita no lado esquerdo.
nós vamos ter Q1 menos 1 sobre 100 Q1 é igual a 48 menos 48 sobre 10. Isso aqui é fácil de operar, vai ficar 99 sobre 100 Q1 igual a 480 menos 48 sobre 10. Essa conta daqui fica desse jeito, né? 99 Q1 igual a 10 vezes 480 menos 48. Isso fica 99 Q1 igual a 4.800 menos 480, já multiplicando 10 dentro do colchetes. Isso é a mesma coisa do que 4.320 dividido por 99, que é o número fracionado de 43,6, tá? 43,6. Tudo bem? Eu vou seguir a apostila e para enfatizar mais a diferença entre os modelos, vou arredondar para baixo, tá? Então, arredondando Q1 para baixo, nós temos uma produção de Q1 igual a 43. Como a firma 2 é análoga, nós sabemos que a firma 2 também vai estar produzindo 43. Então a produção total nesse modelo aí de Cournot é 43 da primeira firma mais 43 da segunda firma. Nós estamos falando aí de 86 de quantidade total produzida no mercado. Bom, se a quantidade total é 86, lembra que no monopólio era 80, né? O preço, pegando novamente aquela demanda, vai ser 240 menos 1,5 dividido por 86. Nós temos que o preço vai ficar 240 menos 43. 240 menos 43, nós temos o preço de cartel igual a 197. Tudo bem? Mudando a cor aqui para azul. Se você jogar esse 197 já como uma informação para a firma, para o lucro da firma 1, nós temos o seguinte, vai ser 197 vezes a produção da firma 1, que nós vimos que arredondando para baixo será 43, menos a estrutura de custo, que é 50, mais 2 vezes 43 ao quadrado, e nós teremos 8.471 menos 3.748. Isso nos dá um lucro de 4.723 para a firma 1 no equilíbrio de Cournot. Tá ok? Tal como eu adiantei no começo dessa aula, né? A firma 2 vai ter o mesmo lucro, pois nós estamos falando de duas firmas simétricas, né? Então, a firma 2 também está com preço de 197, também está produzindo 43 e também tem uma mesma estrutura de custos igual à firma 1. Então ela também vai ficar com 4.723 de lucro. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês também. Vou mostrar um gráfico que é chamado curva de reação. Tudo bem? Então nesse gráfico aqui, deixa eu pôr os eixos de preto. Eu vou colocar nos eixos apenas quantidades produzidas, tá? Então no eixo 1 eu tenho quantidade produzida da firma 1 e no eixo 2 eu tenho quantidade produzida da firma 2. Tá? Vocês haverão de se lembrar que a função de reação da firma 2 era 48 menos 1/10 Q1. Não era isso? Então revejam lá. Em alguns minutos atrás que nós vimos essa equação aqui como função de reação da firma 2. Deixa eu representar, isso é uma reta, deixa eu representar isso aqui no nosso gráfico, tá? Então, tá aqui a reação firma 2. Bom, lembre que para a firma 1 era Q1 igual a 48 menos 1/10 Q2. Se você isolar Q2 para ficar do lado esquerdo, você vai ter Q2 igual a 480 menos 10 Q1, tá? Será essa reta em azul mais inclinada daqui. Tudo bem? Bom, existe um ponto aqui que é chamado ponto de equilíbrio de Cournot, vou representar por C. Né? Como nós arredondamos aqui, essa firma 1 vai estar produzindo 43 e a firma 2, 43 também. Lembre que no caso do monopólio,
elas estariam aqui dentro, né? Vou representar por M esse ponto, e estariam produzindo um pouco menos cada uma delas, né? 40 e 40 para a quantidade total dá 80, né? Que seria a maximização de lucro de monopólio. Tudo bem? Mas como o ponto M não está em cima de nenhuma dessas curvas de reação, não é um equilíbrio estável, tá ok? Vou fazer um gráfico aqui com um pouco mais de detalhe e vou cortar o vídeo para ele ficar pronto de forma mais rápida. Mas também Q1 e Q2, então temos um plano aí de quantidades, tá? Em um curso mais avançado eu poderia mostrar que existe uma função de isolucro unindo as quantidades das duas firmas para cada uma das firmas, tá ok? Então uma curva nesse formato aqui seria uma isolucro, tá? Para a firma 1, e nesse formato daqui seria uma isolucro para a firma 2. Tudo bem? Eu precisaria de mais minutos para poder explicar essas funções de isolucro, né? Mas o ponto é que para a firma 1, quanto mais baixo essas isolucros aqui, mais alto o lucro da firma 1. Então o isolucro mais alto que a gente pode ter é a firma 2 não produzindo nada, produzindo em zero aqui, e a firma 1, como nós vimos, produzindo 48 na sua função de reação. Tá ok? E no caso da firma 2, a mesma coisa, quando a firma 1 não estiver produzindo nada, ela vai estar produzindo 48 aqui na sua função de reação. E esse é o maior lucro que ela pode ter. Tá legal? No ponto de Cournot, essas duas curvas se interceptam, dando aquele lucro de 4.723 que nós vimos, né? E o lucro de monopólio, que era 4.750, dá um isolucro um pouquinho maior para as duas firmas. Tá? Se você estiver interessado, tente fazer esse gráfico também com bastante precisão e vocês vão ver que nesse ponto de monopólio aqui, as isolucros das duas firmas são mais baixas do que no ponto de Cournot. Tá ok? Como nós vimos, não é um equilíbrio estável. Tá? Finalizando, eu posso colocar o seguinte quadro, com a firma 1 nas linhas, e aí ela pode escolher participar do cartel ou não participar do cartel. O mesmo ocorre para a firma 2 que eu vou fazer aqui de vermelho. Pode participar do cartel ou não participar. Nós já vimos que o caso das duas firmas participarem do cartel, então a firma 1 fica com 4.750 e a firma 2 também fica com 4.750. Já vimos que desviar do cartel acrescentava um incentivo para uma das firmas. Vamos colocar aqui para a firma 1 não participar do cartel, produzindo aquela quantidade de 42 que nós vimos na aula passada, dava para ela um lucro de 4.780. Vamos deixar esse. E para outra firma, nós vimos que isso prejudicava ela bastante, deixando ela com o lucro de 4.710. Tudo bem? Analogamente, a firma 2 aqui, caso ela desviasse sozinha, ficaria com 4.780. E a firma 1 não desviando fica com 4.710. Tudo bem? Bom, as duas não participando de cartel nenhum e produzindo simultaneamente é justamente o equilíbrio que nós vimos agora de Cournot, onde o lucro de cada uma das firmas é 4.723, como nós já obtivemos nessa aula. Tudo bem? Então elas ficam aqui com um lucro um pouquinho menor do que o lucro que elas obtêm no monopólio. Guardem esse quadrinho aqui que eu vou falar novamente dele quando nós estivermos vendo teoria dos jogos. Tá ok? O ponto é que essa célula aqui de participar do cartel não é um equilíbrio, enquanto que essa célula daqui de não participar e decidir a produção simultaneamente é um equilíbrio de Nash. Tudo bem? No caso aqui, um equilíbrio de Cournot. Tá bom? Terminamos aqui o modelo de Cournot. Na próxima aula 5.4 nós vamos ver o modelo de Stackelberg. Tá? Finalizando esse slide, existe um exercício um pouquinho diferente para vocês fazerem com uma demanda um pouco diferente. Façam esse exercício aqui. Custo marginal continua igual a 10. E na próxima aula nós já vemos o próximo modelo de Stackelberg. Tudo bem? Então vejo vocês na aula 5.4. Até lá!